Hoje a gente vai ler o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aqui, o habita meio que diz assim, você está habitando ali no abrigo dele, é como se você estivesse em obediência a Deus. Você descansa à sombra do Todo-Poderoso. Você descansa, no caso, quando fala sombra aqui, é aquele ar mesmo de descansar, né? Então já fala as duas coisas, descansa à sombra dele. Então, ele que proporciona a você o descanso, né? Pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É literal também, né? Ele, o Senhor, é o nosso refúgio e fortaleza, é onde a gente se sente guardado, né? A gente tá guardado por ele, porque a gente confia nele. Essa é a parte do homem falando, como se tivesse ele falando para Deus, né? Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Aqui também, ó. Deus vai te livrar. O laço do caçador é como se fosse uma armadilha. Vamos supor assim, uma armadilha, às vezes a gente acha que é só algo meio assim, como se fosse uma coisa meio alegórica. Mas às vezes uma armadilha a gente pode levar como muitas coisas até do nosso dia a dia. Vamos supor, uma pessoa que está fazendo fofoca de você para outra pessoa, fazendo com que ela acabe às vezes até tendo atitudes com você que é desagradável. Isso é uma armadilha, né? Outras coisas assim, alguma coisa que o mal tá tramando contra você, né? Então é isso que ele te livra. E do veneno mortal, tipo isso também, veneno mortal, o nome já diz, né? É algo assim que tá sendo feito ali que quer literalmente que você morra, né? É bem literal. Daí continua assim, ó. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Ele o cobrirá com as suas penas. É como se a gente e sob as suas asas, né, a gente encontra refúgio. É tipo uma ave, né, quando ela tem um filhotinho, que ela cobre o filhotinho. Então é essa proteção. E a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Esse escudo de Deus é a fidelidade dele com você. Quando você está em obediência, você é filho dele, né? Você tá ali tentando ter um relacionamento com ele, o que que acontece? Ele vai te proteger, porque ele é fiel a você, assim como você também tem que ser fiel a ele, lógico, né? Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aqui ele fala de vários horários, por exemplo, ele fala da noite e do dia, é como se assim ele tá te mostrando que ele te protege o tempo todo, de noite, de dia e de tudo. Aqui, ó, o pavor da noite, então é o medo, a flecha, você já ouviu falar em seta? Setas malignas, né? Que às vezes atinge a gente, tem gente que não acredita, mas eu acredito que se você tá ouvindo, né? Se você lê a Bíblia, você começa a entender que existe a parte espiritual e essa parte, né? Na parte espiritual a gente sabe que existe isso, tipo uma seta que alguém envia, uma palavra, ela às vezes atinge o nosso corpo, atinge o nosso espírito, mas também atinge até o nosso corpo físico, né? Aqui ele também fala da peste que anda sorrateira nas trevas e da praga, que a gente pode entender como doenças mesmo, né? Que podem atingir a gente. E continua assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Aqui é como se fosse assim: tudo ao seu redor pode estar sendo atingido por essas coisas, tudo pode estar acontecendo. Você tem que entender que você estando debaixo, né, das asas dele, você estando ali no refúgio de Deus, nessas coisas não vão te atingir. Não importa se tem 1000 caído ali, 10.000 do outro lado, não vai chegar em você. Só que você tem que ter a confiança nele, que é aquele negócio lá em cima que falou, é o meu Deus em quem confio. Você tem que confiar nele, entendeu? Não pode assim, por exemplo, você assiste às vezes uma TV e fala, nossa, tá acontecendo tal coisa com todo mundo. Você tem que pensar assim, eu tô debaixo da proteção dele, a gente tem que vigiar, né? Mas a gente tem que entender que a gente tá debaixo da proteção dele.
E continua assim, ó, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aqui fala o castigo dos ímpios. Os ímpios são as pessoas assim que elas nem querem saber de Deus. Elas pessoa que ateu, pessoas que assim são rebeldes, né? Ou até acredita, mas não quer seguir, são os ímpios. Então aqui ele deixa meio claro que você vai ver, tipo, pessoas assim, acontecendo coisas assim com eles que não aconteceria com você, porque você está debaixo da proteção dele. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, aí aqui já explica, continuando, né? Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Aqui a tenda é a sua casa, né? Nenhum mal atingir você, nem nenhum mal atingir sua casa, sua família. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui também fala que, no caso, a gente não pode pedir direto para os anjos, mas a gente pode pedir para Deus enviar os anjos dele, né? E ele envia esses anjos para o nosso auxílio, para cuidarem da gente. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. No caso desse salmo, ele está falando do leão e da serpente, representando o próprio demônio, né? Que a serpente foi o demônio, né, se fez ali para poder falar com Eva, né? Enganar a Eva. E o leão, a gente vê também na Bíblia falando que o demônio é como um leão que fica ao derredor, esperando a quem ele possa devorar. Então tá falando dele, né? Agora já começa uma parte que é como se fosse Deus respondendo o homem que estava ali falando o salmo. Então, ó, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois ele conhece meu nome. Aqui, ó, é literal. É Deus falando assim: como essa pessoa me ama, eu o resgatarei. É tipo assim, eu vou salvar essa pessoa, eu o protegerei. É literal também, vou proteger essa pessoa, pois conhece o meu nome. É como se fosse assim, ele tá falando, ele me conhece, ele sabe como eu sou, então eu vou fazer isso por ele. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Aqui também é literal, é você pedindo ajuda e ele te respondendo. E na adversidade estarei com ele. Tipo, nas suas dificuldades, ele tá falando que ele também vai ficar com você. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Olha só, ele vai estar com você na adversidade e vai livrar você dessa adversidade e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui são várias promessas, né? Tanto a promessa de que quando você chama, ele lhe responde, tá com você com os seus problemas, te livra, te cobre de honra, te dá vida longa e ainda mostra a salvação dele para você. Esse é um salmo de defesa e de ataque, porque aqui ele fala de tantas maneiras que Deus te guarda, te protege, protege sua família, e ainda aqui fala a parte do ataque, é você pisará o leão e a cobra. Então, no caso, ele vai te dar autoridade, por estar com eles, debaixo da proteção dele, uma autoridade para também atacar essas coisas que vêm contra você e vencer, né? Você pisará, quer dizer assim, pisoteará também fala. Então, você vai esmagar essas coisas e ter vitória por meio dele. Leia também o Salmo 91, faça essa oração sempre que você puder para você blindar sua casa, você, sua família. Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo.